Olá, boa noite a todos, boa noite, Edson já vai dando boa noite aí, tá só ajeitando aqui a câmera, né? E eu quero desejar essa sexta-feira uma boa noite, sextou, viu galera? Sextou, já é bom. E aí, como é sexta-feira, a gente vai fazer um aparato aqui de todas as informações que está acontecendo. Edson Vasconcelos. Boa noite, meu amigo Darlan de Castro. Boa noite pra você, meu amigo Edson Sextou. E aí eu quero saber se Mourão vai ser peitudo e derrubar Bolsonaro. A gente precisa saber se Mourão vai ser igual Michel Temer. Será que vai ser igual Michel Temer? Não, é porque eu preciso saber, porque neste país aqui você tem um mandato de 2 anos, porque os outros 2 anos é de um vice. E diferente do Michel Temer, eu acho que o Mourão fazendo esse favor pra gente, a gente poderia ficar com raiva do Mourão e não do Bolsonaro. Mas a gente vai entender todas essas circunstâncias sobre esta briga, esta farpa, essa troca de farpa entre Mourão e Bolsonaro, né? Vamos lá, né? A gente teve aí alguns impeachments, né? Itamar Franco se deu de bem do impeachment do Collor, o Michel Temer, doido que o livro do Eduardo Cunha sai, que é pra gente poder entender aquela maracutaia que na verdade foi golpe. Foi golpe, não tem como negar, né, pessoal? Então, Michel Temer se deu de bem com o impeachment de Dilma Rousseff. Caso do Mourão. Pessoal, é notório que as Forças Armadas com o Bolsonaro tá passando vergonha. Isso é de fato, né? Aqui, é de fato. E o Mourão tem muito mais conhecimento, traquejo político do que o Bolsonaro. Deve ser um porre ser o vice do Bolsonaro. Eu acredito, deve ser uma chatice. Mas ele escolheu, então, nada melhor do que fazer uns acordos. Porque o Bolsonaro sabe que isso pode acontecer, mas ele se aproxima do Centrão. Mas o Mourão se aproxima das Forças Armadas porque é general. O Bolsonaro foi expulso do Exército, não tem nem essa finalidade tanto com o Exército, pessoal. A não ser com as latas de leite condensado, né? Já que diz que compra que é pra galera lá fazer exercícios, né? Vamos lá, né? O Bolsonaro e Mourão troca farpas e eleva a tensão no Planalto. Olha, eu adoro as reportagens aqui da Terra. A última semana do mês de janeiro foi marcado por uma troca de indiretas, de críticas públicas entre o presidente da República, o Bolsonaro, seu vice, Mourão. Apesar do segundo, né, na linha de sucessão, afirma ser leal ao mandatário, o clima entre os dois está bastante tenso. Não tá muito legal não, né? Olha, vamos Mourão seria realmente um sonho de consumo do Mourão. A pessoa vai ter impeachment, mas aí o povo da Câmara e do Senado, Mourão, quer o impeachment da chapa. Então o Bolsonaro roda e tu também roda mais junto. Mas digamos que você seja esse cara que vai prometer o Centrão acordos como o Michel Temer prometeu. Aí você fica no lugar dele. Quem tá fazendo os acordos é o Bolsonaro. E aí a gente vê... Olha só o acordo, pessoal. O Bolsonaro é Centrão. O Bolsonaro na live dele ontem falou que o Brasil não pode liberar o auxílio emergencial porque ele vai quebrar. Ele disse isso na live dele. E o mais interessante é que ele liberou 3 bilhões de reais para emendas parlamentares. Eu tô com essa reportagem bem aqui, né? É uma coisa que a gente vai já trazer também dos caminhoneiros. Então assim, se o Bolsonaro em sua live fala que se liberar o auxílio emergencial vai quebrar o país, e o que você falar de 3 bilhões de reais para emendas parlamentares? Fora 1 bilhão e 800 milhões de reais. Eita, a Cláudia Maria, eu preferia que fosse os dois, mas segundo os áudios, Mourão tá saindo na frente. Rapaz, Cláudia, também eu vi os áudios, eu vi aqueles zum, aquele zumbido. Porque é o seguinte, quando passar a pandemia, pessoal, e a imagem do Brasil tá um pouco desgastada no cenário geopolítico, o Bolsonaro não será essa pessoa apropriada para que possa tocar a agenda econômica no país. E não se sabe realmente se quando ele conseguir eleger Arthur Lira e o Pacheco lá, eles terão realmente lealdade e força na Câmara e no Senado para aprovar os projetos.
Bolsonaro agora se agarra desesperadamente nisso, e aí o processo em cima do outro. A gente tem um assunto aqui bem bacana para falar sobre isso. Essa briga entre o Bolsonaro e o Mourão é porque o Mourão já percebeu que tem uma lacuna, sabe, bem larga assim, da possibilidade de ele assumir, porque a crescente pelo impeachment de Bolsonaro era real. E não é simplesmente por questões políticas, mas por base da sociedade. Quase toda entidade brasileira já pediu o impeachment dele. Por último, ele falou que quem pediu o impeachment dele, aquele lado dos religiosos, disse que eram religiosos de esquerda. Você tá entendendo? E ele consegue levar muita gente nessa bizarrice. Em outros governos, esse consumo de 1 bilhão e 800 milhões na cesta básica, principalmente 15 milhões de latinha de leite condensado, daria o que falar, e Sérgio Moro ia colocar a culpa nas latinhas em Lula. Mas o Bolsonaro acha isso tão normal, nessa mamata, que ainda tem a petulância de mandar a galera para aquele lugar. Vocês estão entendendo o nível de presidente que ele está tendo? E estranha que eu soube uma informação que ele ainda ganharia, olha, de Lula, do Mandetta, do Luciano Huck, do Sérgio Moro. Tá de brincadeira? Esse povo tá brincando? Essa pesquisa é séria mesmo? Foi dada isso mesmo? Vocês já estão achando que não tá de bom tamanho as loucuras que está sendo feita? Pandemia, colapso, negacionismo, economia travada, briga com parceiros comerciais, ainda querem reeleger ele? Será que Bolsonaro está conseguindo comprar carne de quinta? Porque eu não estou botando mais nem de terceira, porque nem eu estou conseguindo comprar, imagine eles. E olha, porque é complicado, viu? Eu sou uma pessoa que trabalha em empresa privada e exerce um cargo de gestão, e não é fácil. Imagine esses bolsominions aí, a maioria aí desempregados, apoiando o presidente e dando aval para ele comprar mais latinha de leite condensado. Olha, o estado de Minas, ele foi apurar mais essa questão do Mourão, viu, Cláudio? Deixa pra lá, diz Mourão após ser chamado de palpiteiro por Bolsonaro. Vocês já prestaram atenção que toda vez que o Bolsonaro ataca o Mourão verbalmente, o Mourão sai na tangente? Deixa pra lá. E essas coisas me chamam muita atenção, porque tem aquele ditado que é o mais certo: quem bate, esquece, quem apanha não, né? O vice, presidente Hamilton Mourão preferiu não comentar o fato de ter sido chamado de palpiteiro. Como é que pode um vice-presidente general das Forças Armadas ser chamado de palpiteiro por um ignóbil, semi-analfabeto, militar que foi expulso do exército por desonra? Cara, só aqui no Brasil mesmo. Não vou comentar isso daí, deixa pra lá. Eu acho que esse daí tá ok, corra do exército, viu? É que todo mundo fala desse daí, ok, tá besteira. O presidente falou com apoiadores sobre a declaração de Mourão a respeito da possível saída do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que deveria ter pego o beco. Esse governo só tem maluco. E em uma reforma ministerial visivelmente incomodado, Bolsonaro completou que o governo menos precisa de palpiteiro, dando essa indireta para o vice-presidente. Vice-presidente, rapaz, como é que pode? Onde é que tá a moral desse pessoal do exército, hein? Ficaram aonde mesmo? Então, okay. Assim, vamos lá. Tem generais, comandantes, tudo competentes? Tem. Não vou dizer que são todos. Se o Brasil entrasse numa guerra, aí nós estávamos ameaçados mesmo, porque o exército mostrou inepto nas Forças Armadas. Existem os competentes, que pode ser minoria, nas Forças Armadas. Descobrimos que nossas Forças Armadas não são tão preparadas. Os generais precisam de mais reciclagem. Por que você diz isso, Dela hora? Os caras são ruins para enfrentar uma guerra com um vírus. Tu imagina guerra nuclear, o país militarmente e belicamente bem mais superiores do que o Brasil, entendeu? Olha, e falar em militar competente, a gente tem os incompetentes que a gente precisa aqui pontuar. Então a gente sabe que o Pazuello é o meme deste governo, uma pessoa que não era para estar lá naquele cargo. E o que acontece é que a Polícia Federal abre inquérito para apurar a suspeita de omissão de Pazuello no Amazonas.
eu acho engraçado é que é o seguinte, o cara já deu provas que foi omisso, aí vai abrir um inquérito para investigar mais do que essas provas que estão aí. Olha, quem traz essa informação é o Josias de Souza, da coluna dele da UOL. Então a Polícia Federal abriu nesta sexta-feira, aleluia, até que enfim a Polícia Federal está abrindo, inquérito contra o ministro Eduardo Pazuello, lá, ministro da Saúde. Será investigado por suspeita de omissão nos caos sanitários do Amazonas, pacientes de Covid-19, né? Que morreram em hospitais e postos de saúde por falta de oxigênio. A investigação nasceu de um pedido de parte da cidadania ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pressionado por os subprocuradores gerais, que integram o Conselho Superior do Ministério Público. Então, o Aras foi obrigado a encaminhar o pedido por uma pressão muito forte dos subprocuradores. Porque o Aras ia sentar em cima desse processo, não estava nem aí. Falar nisso, pessoal, é importante que o ministro da Saúde possa realmente ser investigado pela Polícia Federal, julgado pelo Supremo Tribunal Federal e responsabilizado criminalmente. Afinal de contas, um ministro de Estado, seguindo ordens de um presidente, deve realmente ser processado. E junto com o presidente. O engraçado é que eu estou falando desde ontem na live. Eu estou fazendo live quase todo dia, estou me sentindo até aqui as informações do Jornal Nacional. Mas é porque é tanta coisa e é rápido, a gente não pode deixar passar. O Bolsonaro está tentando colocar a culpa, né, das mortes, da ineficiência da pandemia, né, no combate dela. Melhor, ele negando, o cara fala uma coisa, mais tarde fala outra. Em cima aí do João Dória, em cima do Pazuello, do governador do Amazonas e do STF. E a gente sabe muito bem quem é responsável por isso. Mas ele está tentando convencer, né, a maioria que ele não é o culpado, que ele é isento. Eu acho que isso tem até refletido naquela pesquisa que ele dava condições de ele ganhar a eleição. Eu fico muito triste quando escuto isso. Eu já falo diariamente que nós temos o pior presidente em todas as esferas. Você não é obrigado a votar nos nomes que foram citados, que eu garanto que deve ter outras opções para 2022. Então, se você não quer votar no Lula, beleza. Se não quer votar no Mandetta, se você não quer votar no Sérgio Moro, no Luciano Huck, no João Dória, mas você dá margem para que Bolsonaro possa permanecer por mais 4 anos, é porque você não ama o Brasil. O Brasil é o último em combate à pandemia. O Brasil mostra-se frágil na sua economia, não tem liderança, briga com tudo que é parceiro, traz para si, né, brigas ideológicas nos quais países fazem acordo e não levantam guerra. Quem é o Brasil na frente de países? Engraçado que o Brasil só quer fazer, pessoal, guerra com país que tem potência bélica. Vai com o negócio, os caras implicam com a China. Aí, de vez em quando, implica com a Rússia. Aí, agora, andaram se arranhando com a Índia. E os Estados Unidos, que ameaçou pólvora. Vocês estão entendendo quando se colocam pessoas inadequadas, ineptas para governar o país ou qualquer outra cidade? Dá nisso, entendeu? E aí, o Mourão tá vendo tudo isso. Aí, que o Mourão malandramente vai lá e diz: opa, se tiver o impeachment, né? Deixa aí que eu tô aqui, viu? Ele acenou. Aí, rapaz, vai ter impeachment. Aí, mas só que o Mourão tem que ter um problema aí, viu, Mourão? Se você quiser realmente impeachment o Bolsonaro, o Michel Temer conseguiu, e olha porque o STE ainda julgou a chapa Dilma e Temer, viu? Mas aí o cara tinha uns acordos, o Gilmar Mendes, presidente na época do STE, aliviou a pular a barra. Então, Mourão, para tu se segurar como presidente, se rodar Bolsonaro, tu vai ter que negociar com o Centrão. Além do Centrão, tu vai ter que ter um bom relacionamento com o juiz para que a chapa não caia. Que a minha preferência é que vocês dois fossem embora, pegassem o beco. Porque nós estamos vendo que militar no governo está sendo um fracasso. Infelizmente. Passaram a pré-eleição e a eleição se vendendo como solucionadores de problemas do Brasil, né? Mas se eu comparar vocês aí com o perfil do Pazuello, a gente está em maus lençóis. Olha, no site, né, consultor jurídico, que é bom falar essas coisas jurídicas, onde a gente pode encontrar informações, ele traz que ex-procuradores dizem à PGR
que Bolsonaro cometeu crime contra a saúde, que dentro da Constituição é motivo também de impeachment e até de prisão de representantes, né, de gestores, presidente, governador, prefeito. Então Bolsonaro cometeu sim crime. Quem está falando isso são ex-procuradores, né, que exerceram o cargo de procurador-geral, no qual está lá Augusto Aras, protetor de Bolsonaro. Essa questão é que eu não posso falar alguns palavrões, pessoal, porque tanto o YouTube quanto o Facebook fica rastreando a gente, mas dá vontade de falar, mas é verdade. Um grupo de ex-procuradores pediu à Procuradoria-Geral da República que fosse oferecida denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro por crime contra a saúde pública. A representação foi protocolada nesta sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2021, para ficar bem registrado. E tem como base as inúmeras condutas do presidente para retardar ou, ao mesmo, frustrar o processo de vacinação contra a Covid-19. Eu já falei inúmeras vezes que se fosse um país sério, esse maluco, além de impeachmentado, né? Esse maluco aqui, dá pra ver aqui, né? Tá vendo, ó? Esse maluco aqui era para estar impeachmentado e preso. Aí a gente tem aqui o consultor jurídico que ele traz, né? Aqui, ex-procuradores da República, aqui, ó, pedindo que a PGR oferecesse denúncia crime contra o presidente. Na peça, os juristas apontam que o Bolsonaro, desde o início da epidemia, tem negado a principal política sanitária recomendada, né, com o isolamento social. Além disso, críticas que o presidente tenha exposto a população aos riscos de contaminação. O crime diz que os ex-procuradores é de perigo abstrato. Significa dizer que a mera conduta, concretamente, propiciadora da propagação de germes patogênicos realiza figura típica. Essa conclusão é atualmente endossada pela disciplina constitucional da saúde pública e seu caráter notadamente preventivo, afirma. E aí o Bolsonaro não levou isso a sério e esses ex-procuradores estão dizendo que a PGR sim tem que investigar uma denúncia crime contra Bolsonaro. Não é de agora que eu falo, eu acho que eu falo isso desde o ano passado. Ele já era para estar preso. Mas aqui as pessoas, infelizmente, pessoal, a gente fala isso, mas existe aí pessoas que apoiam essa loucura, que se não existisse ele não estaria aí, né? E o que fazer? A gente vai esperar a lei? A gente vai esperar aqueles deputados que estão sendo beneficiados com 3 bilhões de reais para suas emendas? Enquanto ele numa live que diz que se der auxílio o Brasil quebra, que o cara para gostar de abrir a boca para dizer que o país quebra. Cara, com a gestão dele vai quebrar. Não tem como. Ele é muito ruim. Incompetente. Então, fica a dica aí que a gente tá esperando aí que alguma coisa dentro da lei possa ser feita. Olha, pessoal, hoje é 29, amanhã é 30, depois vem 31, que é o começo do ano, e ficou programado, eu já venho falando aqui desde a semana, desde segunda-feira ou domingo, se não me engano, desses caminhoneiros. E a greve de caminhoneiros, eles tiveram lá 73% de adesão. E quem traz é a iForMoney. O levantamento foi feito pela TruckPad, plataforma que reúne mais de 500 mil caminhoneiros. Para o CAO, porém, greve não deve ser como em 2018. Também não acredito, já falei isso até ontem. Não vai ser como em 2018, mas ela existe. Então, os caminhoneiros autônomos estão convocando uma greve para o dia 1º de fevereiro. E aí tem 73,47% dos profissionais que pretendem parar, sim, dar apoio. Aí, só que junto com a categoria, caso o protesto aconteça, enquanto 26,53%, né, 26,53% deve continuar trabalhando, que é um número muito baixo, e se levarmos 70% é um número muito alto. Dá para impactar qualquer governo e assustar. Bolsonaro está fazendo 1001 promessas, achando que os caminhoneiros vão cair, que eu acho muito difícil cair para essa greve, mas também eu acho muito difícil dela acontecer. Então estou pagando para ver dia 1º que se essa greve vai surgir mesmo. Então, se a iForMoney trouxe essa pesquisa dizendo que 70%, né, 73% dos caminhoneiros são realmente a favor aí desta greve, tem aí em torno de 27% que não está afim, e são
aqueles mais ligados ao empresariado, ou pode até com medo de perder o emprego, né? Mas o racha dentro da categoria é notável, é grande. Então, a greve dos caminhoneiros é confirmada para a segunda, mesmo com apelo de Bolsonaro. Ou melhor, apelo não, Bolsonaro só vive mentindo para esses caras. Então, apesar de ter pedido, os caras não estão nem aí. Não, a gente vai fazer greve. Nós somos autônomos, nós estamos passando dificuldade, não está tendo frete, o diesel está caro, pedágio, né? Aquela questão da tarifa, né, de frete. Mas eles estão dizendo que vai haver greve. Eu estou aqui na perspectiva e sempre falo, será que vai ter? Não dá nem para acreditar mais nos caminhoneiros. Os caras estão pior do que o Bolsonaro para falar mentira, né? É aquela coisa, né, pessoal? Eu falo que o cara, ele ganhou a eleição com mentira e ele mantém o governo com mentira. E as pessoas acreditam nessa mentirada toda. E a única solução que tem é esperar que a pressão popular possa realmente pressionar esses deputados. E aí esses caras realmente resolver jogar um processo de impeachment, que eu acho difícil. Se der lá, o Bolsonaro não vai ser impeachmentado porque ele trabalha bem? Não! Ele só não vai ser impeachmentado é porque ele tá com a caneta na mão e ele é do Centrão e os caras sabem como é que é. Vai pressionar ele, sangrar ele até ele liberar a verba. Ele já tá liberando, é 3 bilhões. Vocês lembram daqueles 3 bilhões e 800 milhões que o Michel Temer liberou naquela primeira vez que tentaram impeachment ele? Pois é. Aí vamos ver o que os caminhoneiros vão fazer para poder, né, sacudir esse governo. Na coluna de Carla Araújo, que também é da UOL, racha entre entidades coloca em dúvida a adesão da greve dos caminhoneiros. Então tem um racha bem grande, né? Uma categoria extremamente descentralizada, mas que conseguiu parar o Brasil de 2000, né, por 10 dias em 2018. A mobilização de caminhoneiros autônomos e de algumas entidades que representam os trabalhadores para a realização de uma greve nacional na próxima segunda-feira tem encontrado resistência de outras federações, o que amplia as dúvidas sobre o real tamanho e potencial dos movimentos. O governo nos bastidores segue o discurso de que a situação ainda está sob controle. Pessoal, você sabe como foi que surgiu e se organizou a greve dos caminhoneiros, isso a nível nacional, e essa mesma ferramenta estava sendo trabalhada que proporcionou naquele mesmo ano o Bolsonaro ganhar as eleições? A desgraça do WhatsApp. Sim, o WhatsApp, pelo amor de Deus. Pensa num aplicativo que foi utilizado para situação de guerra e os caras tiveram êxito. Pois é, os caras estavam se comunicando, era constantemente a combinação que ia dar certo, os caras apoiando e WhatsApp para lá, WhatsApp para cá. E ponto, parou o Brasil. Porque foi incrível como tudo parou de uma vez. E esse mesmo aplicativo foi utilizado para disseminar mentiras e aí favorecer o Bolsonaro. Aí nós temos um racha. E aí o WhatsApp tá rolando do mesmo jeito, pessoal, de grupos. Tem realmente caminhoneiros que não estão ligados, não estão com medo de perder o emprego, porque o patrão não tá aderindo à greve. E outros porque são bolsonaristas mesmo. Então, eu acho difícil realmente ter uma greve de tamanho de 2018 devido a essa divisão. Mas foi 10 dias em 2018, eu já disse que em 3 dias os caminhoneiros parando, o Brasil, né, começa a sofrer e o presidente pede arrego. Por quê? O Brasil está na situação que se um dia os caminhoneiros parando, 2 é muito complicado, 3 é UTI, se for 4 dias... melhor nem falar, né? Pois é, não dá pra gente esperar 10 dias em uma ação. Então realmente o governo tá brincando com fogo. Ou não, né? Pode ser que esteja brincando com gelo, que queima do mesmo jeito, dependendo da temperatura. Mas é que os caminhoneiros, infelizmente, eu não tô acreditando em vocês. Eu acho difícil acreditar nessa bendita greve. Mas se acontecer, eu já disse, 3 dias de greve, parar no Brasil todo. O que acontece? O que acontece com o presidente cai. Porque aí é um travamento violento na economia que não tem como realmente aguentar o solavanco. Essa é a verdade. Então, dentro dessa perspectiva que fizemos aqui, nós temos essa briga que começamos aqui falando sobre o Bolsonaro e o Mourão. O Mourão, ele é esperto, não é o Bolsonaro. Então se ele quiser realmente assumir o lugar de presidente com impeachment de Bolsonaro,
Ele tem que ter bons assessores, porque um dele ele já perdeu, né? Porque teve aquele vazamento. Mas ele tem que ter bons articuladores políticos para poder, quem sabe aí, compor uma nova situação política. Eu aconselharia ele falar com o Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre ou Renan Calheiros, porque ele vai precisar se caso o pessoal quiser tirar só o Bolsonaro. Mas o Congresso, que tem as suas ambições e sede de sangue e poder, quer derrubar a chapa e colocar alguém. Sabe que derrubando a chapa do presidente do vice, quem assume é o presidente da Câmara, né? Arthur Lira. Pois é. Tô achando que estão criando cobra. E quando se cria cobra, meu irmão, pode ter certeza, elas vão começar a lhe morder. Não é não? Então, além de toda essa atrapalhada da vacinação, dessa tal campanha que não existe, da fabricação ou não dos remédios, se São Paulo vai vender ou não, né? O Instituto Butantan para fora, ou para o dentro do Brasil, a gente tem aí uma nuvem bem escura e pesada sobre essa farpa entre Bolsonaro e Mourão, e isso vai render alguma coisa. Então, o desespero de Bolsonaro, que já vem falando claramente, declarando que o candidato dele é o Arthur Lira, é já para que o Arthur Lira ele possa sentar em cima dos pedidos de processo de impeachment. 62 que tem lá na Câmara. E porque o último foi uma entidade de religiosos que deixaram. Quantos nós iremos precisar, né, de pedidos de impeachment para que o presidente possa realmente olhar para avaliar o pedido de impeachment? Porque já chegamos ao limite do limite mesmo. E eu não sei se dá para aguentar mais 2 anos. Imagine mais 4 anos com o Bolsonaro. Então, vamos lá, pessoal. A luta é imensa. A gente está aqui avaliando, analisando. Essa é a minha percepção, né? Estou aí esperando a briga mais séria do Mourão com o Bolsonaro e a greve dos caminhoneiros para ver o que é que dá, né? No mais, eu vou me despedir por aqui. Foi um prazer estar com vocês. A gente bateu aí um papo bem bacana. Hoje é sexta-feira, então tá todo mundo aí curtindo seu happy hour. Use máscara, entendeu? Se proteja, porque a variante aí desse corona aí tá solta por aí. Chegou em estados, né, e cidades diferentes do que Amazonas e o Pará. E a gente ainda não tem vacina. A gente vai ter vacina de fato lá para março, porque eu acho que fevereiro será bagunçado também. Então se proteja, né, para que a gente possa estar aqui discutindo e criticando o Bolsonaro, porque é dever nosso lutar contra esses malucos e defender nosso país. Afinal de contas, né, não era só os bolsominions que se diziam que são patriotas. Nós também somos patriotas, porém nós somos mais ajuizados, né, mais concentrados do que aqueles malucos que gritaram mito e agora estão se lambuzando com as latas de leite condensado, dizendo que é a coisa mais normal, né? Vocês viram a fala da Carla Zambelli mandando a galera se achando que o exército está comendo bem, fosse se alistar? Pois é, né? Piadas, né? Você sabe como é que é, né? Eu sempre digo pra galera, ó, quem bate, esquece que apanha não. Quando as pessoas começarem a perceber que neste governo apanha mais do que bate, aí o Bolsonaro e a turma dele estará em maus lençóis. Por enquanto a gente fica com as críticas. Tá aí, pessoal, combinado? Vamos esperar aí a greve dos caminhoneiros dia 1º. Eu já disse, se ela acontecer, eu tô dando 3 dias para o negócio complicar pro Bolsonaro. E se não acontecer, paciência, né? A gente sabe que esses caras só fizeram o que fizeram em 2018 porque o empresariado do setor de transporte, né, estava por trás daquela greve. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, a gente se encontra em outra live.